E aqui a gente volta de um modo piorado às ideias antes dessas ideias de intervencionismo estatal prevalecerem. Ah, vale o livre mercado, a liberdade econômica. Você tem que deixar como é que se diz, o explorador, o empreendedor fazer tudo sem nenhuma amarra, porque qualquer amarra vai prejudicar. É isso que dá, né? Como Eu, já diziam aqui, né? Liberdade demais aprisiona. é, Tem que perfeito. ter limites, tudo tem que ter limites. Nisso também, né? Aí, a partir daí, e nessa mesma lógica, veja que a empresa Braskem até hoje ela não reconhece que os males que causou e diz: não, vamos aplicar aqui um programa de compensação financeira. Onde ela se apropria daquele bem que ela não poderia, tá certo? Porque é uma indenização, não é uma compra e venda, tá? Como não foi estabelecido um regramento, um limite, né? A autonomia da vontade do poderoso, ela impõe o que ela quer, porque o outro lado é totalmente fragilizado. Sem condição negocial nenhuma. Exatamente. Sem condição, sem nenhuma. Você perdeu seu principal bem de vida, que é a sua moradia, Não né? existe manifestação livre de vontade. É um absurdo. Esses Exatamente. casos de Abraskem são um absurdo. Exatamente. Eu pesquisei e vi que em março de 21 você fez um artigo, publicou um artigo, dizendo Braskem, que ajudou a endividar Alagoas, tripudia do povo de Maceió. O que é que você diz nesse artigo? Qual é a ideia central disso? Primeiro, tem duas questões. Que a Braskem tripudia do povo de Maceió está mais do que claro. Essa não assunção da responsabilidade. Mais do que isso, antes disso eu tinha outra pergunta para fazer, antes de falar desse artigo. Você não acha que isso é uma face? A Braskem, ela reproduz uma tragédia que ela em 5 anos ela aconteceu algumas vezes em Minas Gerais, 2 vezes seguidas, um intervalo muito pequeno, aí depois aqui em Alagoas. Isso não é uma face do colonialismo ainda? A gente lê, por exemplo, naquele livro As Veias Abertas de América Latina, do Eduardo Galeano, e ele fala, tem vários históricos, ele fala de Potosí, aí vem para aqui, aí fala de Minas Gerais, só que assim, em alguns exemplos, quer dizer, em todos os exemplos fica a tragédia, vai-se o lucro e fica a tragédia. A Braskem me parece que é colonialismo puro. O que hoje eles fazem um colonialismo financista. Hoje tem duas faces do colonialismo ainda no Brasil, que é o financista que tira a renda e o trabalho. A Petrobras, o que estava acontecendo na Petrobras no governo Bolsonaro? Acontecia o seguinte, o salário do trabalhador ia 50% para gasolina, ou nos bens e serviços que têm o seu preço atrelado ao preço da gasolina, por causa da distribuição da alimentação, do preço do combustível, do preço da energia, e aí se estabeleceu aqui em Alagoas, aqui no Brasil, um colonialismo financista, e aí foi por isso que nesse contexto veio a reforma da Previdência, né? E aí o trabalhador tinha que, a gasolina a R$8, a R$9, a R$8 que é o que estava, é 2 vezes o que está hoje. Então você deixava o seu salário todinho. Então, a força de trabalho do brasileiro estava indo para os acionistas minoritários é 49%, da Petrobras, que moram, na sua grande maioria, são instituições financeiras fora do país. E acionistas e pessoas físicas que não moram no Brasil, não pagam um centavo de imposto sobre esses lucros e dividendos, porque lucro no Brasil não se tributa renda, se tributa consumo, mas não se tributa lucro, principalmente esses daí que vão muitas vezes. E aí era drenagem da força de trabalho do brasileiro para gastar na Petrobras. E o mesmo se faz com taxa de juros e de um modo geral, com todo o sistema financeiro brasileiro. Hoje, um dia desse, aprovaram aí uma lei que limitam a 100%
os juros do cartão de crédito rotativo, porque esse limite era de 430% ao ano. Então, isso aí é uma drenagem, nada mágico. Então, o colonialismo é ou financista ou ambiental, com commodity que essas especialmente deixam tragédias socioambientais. E aí eu volto ao exemplo, Mariana, Brumadinho e Braskem. Então, concorda que se trata disso? Ou que é uma das faces do negócio? Não é pura e simplesmente essa sangria do capitalismo. É essa capacidade de sangria do capitalismo nos olhos dos outros, nos olhos dos países periféricos, nos olhos do sul global, como fez com a África, como fez com a América Latina toda, em todos os países da América Latina, da América Latina, porque pega do Caribe para baixo ali todo mundo sofreu, né? Eu acho que a chave está nisso. A falta de. E aí entra um Estado forte, soberano, efetivamente. Isso tudo falta no Brasil que viabiliza essas coisas. Porque a União foi omissa no caso da Braskem. A União foi omissa. O Estado foi omisso. As instituições agora aparecer para remediar, claro que era importante. E é importante e me parece que foi o grande problema, porque depois de 2018 para cá, uma mina aconteceu o que aconteceu aí, há uma leniência atual, né? Uma incompetência atual, se repetindo ainda hoje. Há um crime atual dos gestores, na minha opinião, especialmente da prefeitura. Mas assim, de um modo geral. Mas é face disso, dessa aceitação, se a gente pegar naquele contexto de lá de trás, do Galeano, a gente tem gestores terratenentes ainda hoje? Veja, Geraldo, um capitalismo dominante no mundo, né? E o capitalismo é um sistema mundial, né? Ele tem suas especificidades em cada país, mas ele se relaciona a nível global, né? O Brasil é fruto desse surgimento desse capitalismo global, né? Ainda no mercantilismo e dividindo espaços com o feudalismo, foi que fez o Brasil ser descoberto, entre aspas, né? Então, o capitalismo ele é sempre global, né? A globalização não tem essa coisa de globalização. Pode até ter fases de como essa globalização está sendo dada, né? Mas desde o surgimento do capitalismo, ele é global, né? O Brasil, por exemplo, e as Américas é fruto disso. Hoje, né, o que é que temos aqui do capitalismo global? É que ele está financiarizado, ou seja, as indústrias, o setor econômico produtivo perde relevância e ganha relevância o setor dos papéis. A especulação. A especulação. Para que essa especulação e esses papéis eles continuem rendendo, né? Exige-se que aumente a exploração do trabalho humano, que é o trabalho que é a fonte de toda riqueza, né? É exatamente a relação do homem com a natureza que produz a riqueza, né? A riqueza não se produz por si própria, né? É necessário que alguém produza essa riqueza. O que se dá é que alguém produz aqui e alguém desse outro lado se apropria dessa riqueza, né? Então, essa riqueza de papel exige que a exploração desse trabalho se dê o máximo possível. E aí há essa exploração do trabalho e dos recursos naturais, né? Dentro disso aí, isso aí se faça ao máximo possível, né? Se amplie ao máximo possível. No caso aqui do Brasil, onde... Repare só, eu acho que a ideia original assim da Salgema, né, que foi a ideia, ela é uma ideia, acho que positiva. Aqui não se dava apenas a exploração aqui de uma riqueza mineral.
Tinha Mas havia aqui a sua industrialização manufaturar. e havia a promessa aqui da constituição de todo um parque industrial em torno disso, tá certo? Como em várias disputas que o estado de Alagoas teve e saímos perdendo, né? A Petrobras aqui no Nordeste era aqui, a sede dela era aqui em Alagoas. Aí perdemos para Sergipe, né? A questão, repare só, até na história aqui da cachoeira da hidrelétrica de Xingó, que ela divide, fica no meio de Alagoas e Sergipe, perdemos lá no Supremo, dizendo que só Sergipe é que deve ganhar, Alagoas não deve ganhar nada. Quer dizer, temos aqui um quadro de lideranças assim que não tem tido a competência necessária para beneficiar o Estado do ponto de vista geral, né? Então, nessa ampliação aqui do parque industrial aqui da Salgema tal, perdemos para Bahia, né? O polo de Camaçari. E aquelas indústrias que estão lá no polo de Camaçari era para ter ficado aqui, era para ser aqui. A gente não precisava mandar matéria-prima, mesmo sendo assim semi-elaborada, para Camaçari. A gente é que tinha que fazer isso, mas perdemos, né? Mas ainda assim, se a gente comparar, né, a situação aqui da Salgema, né, do Salgema e da Braskem da indústria, com o que está sendo feito em Craíbas, a gente vê que com todos os defeitos do mundo, a Braskem ganha de 100-0 de Craíbas. Por quê? Porque lá está se extraindo cobre pura e simplesmente e mandado para os navios para exportar para a China. Quer dizer, a gente não faz nenhum beneficiamento. Quer dizer, é a coisa mais bruta possível. E já com consequências ambientais lá, né? Exatamente. E cada vez piores. E o que vai restar lá de saldo são os buracos. Talvez pior que os buracos daqui, né? Então, essa coisa teria que ter... Teria não, né? Tem que haver uma regulamentação, uma intervenção estatal. Porque o Estado é o que serve exatamente, é o agente social, político, econômico, que tem força para intervir nessas situações. Não se pode esperar que a boa vontade do explorador, não, ele vai respeitar. Não vai não, porque o que ele quer é o ganho máximo. Se ele quer o ganho máximo... O que fala por ele é um interesse privado, não é um interesse público. Sim, e imediato, né, Geraldo? Ele não está pensando, daqui a 10 anos... Que daqui a 10 anos, eu sei se daqui a 10 anos estou vivo, quero saber hoje. Eu quero gastar. Eu quero saber hoje. Quero saber o que é que eu tenho para gastar hoje e amanhã. Mas no artigo, em março, concordo plenamente com tudo. Repare só, claro. O que é que eu quis aqui dizer aqui nesse artigo? Nesse artigo... Braskem que ajudou a endividar Alagoas, tripudia do povo de Maceió. Veja, desde a Constituição... dessa exploração aqui do Salgema, que é problemático aqui para o Estado. Né? Porque para se viabilizar essa proposta, essa ideia de constituir um polo cloroquímico e tal, tinha que se ter infraestrutura. E para se ter viabilizar essa infraestrutura, o Estado de Alagoas tomou 2 empréstimos externos, com taxas altíssimas, que ainda hoje a gente paga, para poder essa indústria ser instalada aqui. E assim, não obstante o que eu disse antes, né, a Salgema, a Triquem, Braskem, ela deve muito mais do que aquilo que ela nos retornou. Porque é uma indústria, né, cheia de
incentivos fiscais. Cheio de renúncia, não foi revisada nenhuma, né? Por exemplo, a energia que ela utiliza para fazer a quebra das moléculas lá do sal, ela consome mais energia do que a cidade de Maceió, subsidiado. Tem incentivos fiscais e que ela não paga na sua integralidade. Quer dizer, enquanto outras empresas pagam 20, ela seria para pagar 8 e está devendo. Toma empréstimo daquele do BNDES para não explorar as coisas de modo devido, e aí ela utiliza todos os artifícios, desde a mais pura mentira até meias verdades, manipulações de informação. Quer dizer, é algo que se faz de um modo assim mais perverso, né? Cru, torpe possível, né? Por exemplo, a gente aqui, né? Podcast aqui, trabalhista. O que foi que ela fez aqui com as empresas? E os trabalhadores dessas empresas que foram fechadas? A maioria não receberam as suas verbas rescisórias. E os empresários aqui não puderam pagar porque faliram. Isso era para ter sido assumido pela Braskem e ela não assumiu. Tem decisão do TRT responsabilizando subsidiariamente a Braskem. Sim, em mas casos específicos. São coisas isoladas. Isoladas, Isso sim. aí teria que ser uma coisa abrangente, para abranger toda a realidade desses trabalhadores. Sem querer aqui entrar em polêmica, até o Ministério Público do Trabalho fez um acordo com a Braskem no sentido de viabilizar administração de cursos do SENAC, SENAI, mas isso é muito pouco para a realidade que se tinha, né, dos problemas. Não quer dizer que não foi uma boa iniciativa, mas se esqueceu do principal, que era garantir o recebimento dos direitos trabalhistas por parte desses trabalhadores. Verdade. Já que as empresas em si, como elas faliram, foram feitas... Não é nem falir, elas foram destruídas, né? Tiveram que sair do lugar onde estava instalada. Deixou de existir, desapareceu, né? Houve eliminação. Então, como é que ele ia pagar aqui o direito desses trabalhadores? Não tinha como. Então tinha que ser assumido pela Braskem. Quer dizer, foi um aspecto que não foi levado em conta nesse acordo que foi feito. E se estabeleceu, não. Porque aí ele vai... repare só, o trabalhador que perdeu o seu trabalho, né, o seu emprego, a sua fonte de sobrevivência. Aí vai fazer um curso para se requalificar quando a economia está totalmente destruída. Foram mais de 6 mil empresas aqui que foram destruídas. Diretamente, né? Diretamente. Porque a cidade foi completamente... Qual o impacto no PIB da cidade disso aí? Que dessas 6 mil, mais de 6 mil, só uma parcela muito pequena que conseguiu ser restabelecida em outros lugares, numa condição totalmente inferior, prejudicial, muito prejudicial em relação à que tinha. Se antes uma empresa empregava 10 trabalhadores, que a maioria aqui pequena e média empresa, nesse outro local, talvez aqui 1 ou 2, ou talvez aqui só trabalhe o marido e a mulher, que não tem condições ainda de contratar alguém, porque o empreendimento ainda está em início de desenvolvimento. Consolidadas com muitos anos, né? O caso do Caldinho do Vieira é um exemplo muito sintético, né, sobre a situação, né, e tantas outras pessoas. Eu tenho a sensação, doutor Cássio, que para a Braskem não se aplica quase nenhuma parte do direito. Repare, o mínimo
é que as pessoas todas ali são vítimas de um acidente de consumo. E a primeira confusão que aparece na minha cabeça é porque a gente tem um senador que foi eleito, eu não quero polemizar, não, mas polemizando, a gente tem um senador que foi eleito historicamente por defender o consumidor, e ele não sabe que aquilo é